Fala pessoal, beleza? Que dia, né pessoal? Hoje é aquele dia que a gente lembra do meme do Pica-Pau, né? Ele gritando, que dia, né? Que dia. Dia de consolidação, né pessoal? Dia de lateralidade estreita, dia de TTR, dia de Barbed Wire, né? Que é arame farpado, como o Brooks chama, né? Que é uma lateralidade, que é o preço sem direção, né? Tá? E se você acompanha os vídeos, né, há mais tempo, e vê que eu repito sempre a mesma coisa, né, sempre a mesma ladainha, a gente nunca muda nada, né? Gaps abertos, pessoal, tá? Ao Brooks, você tem essa barra inicial aqui, tá? Essa barra inicial aqui, ela tem uma sombra gigantesca, certo? Então, tudo isso daqui é presença dos vendedores, porque em determinado momento o preço chegou aqui em cima, e depois os vendedores dominaram, e ele voltou, tá? Até essa região aqui. Então, é mais de 50%, na verdade, essa barra é de venda. Apesar dela ter esse corpo de alta, né, ela é praticamente 50-50. Próxima barra, né, já foi um doji, tá? E aí o dia já começa a ficar esquisito, né, pessoal? Sem direção. Então você espera, você respira. Aí você vai ver novas barras. Você não consegue ver gaps abertos. O que que gaps abertos nos diz, pessoal? Gaps abertos nos diz direção, tá? Nos diz aceleração, nos dá aquela ideia de continuidade, né? Que é aquilo que a gente quer para operar, né? Ninguém quer entrar comprado e ver o preço vir contra você, né? Tá? E em lateralidade é isso que acontece, tá? Então, se você não reconhece rápido, né, que você não tinha, né, gaps abertos, né, você viu uma barra aqui, a outra já reverte, né, uma barra de baixo, uma de alta, uma de baixo, uma de alta, né? Costuma ficar gaps abertos, tá? Isso daqui é bem complicado de operar, bem complicado mesmo, tá? Isso daqui malemar nos 30 segundos para você tentar pegar compras bem por aqui, tentar pegar vendas por aqui, tá? Num rangezinho ali de 200, 300 pontos. Mas o importante de tudo, pessoal, é você reconhecer que toda vez que o preço, por exemplo, deixava um gap aberto, quando ele finalmente conseguia deixar um gap aberto, a próxima barra revertia. Isso é típico de lateralidade, né? Reversões bruscas, reversões imediatas, né? Não tem continuidade, né? Uma, duas, três barras um lado, depois vai para o outro, tá? Então, isso aqui é típico de lateralidade, essa ausência de gaps, as médias cortando, né? Você está vendo a VWAP aqui cortando os preços, né? Está vendo as médias cortando o preço. E se você acompanha os vídeos, como eu falei, né? A gente sempre repete a mesma coisa. Quando que é bom para nós? Né? É tendência. E quando que é tendência? Quando o preço está de um lado só de todas as médias. Só que ele está acima das médias, e normalmente as médias estão abertas, elas estão alinhadas, né? Elas possuem direção. E quando elas possuem direção, o preço tende a ter direção, né? Ele tende a ter os gaps abertos, né? Até teve um pouquinho de gap aqui, tá? Aqui. Esse aqui não foi fechado, né? Ele veio até aqui. Depois teve um pouco de movimentação de baixa, né? Depois a gente vê um pouquinho de gap aberto aqui, né? Aqui nenhum, ó. Ou melhor, tem esse aqui, tá? Aqui a gente tem esse. Ele inicialmente vinha até aqui, mas ele veio ser fechado, tá por essas barras, né? E até nessa descida aqui, que foi acho que a maior movimentação, né, linear do dia, né, só tem esses dois aqui. Tá? Então foi um dia realmente bem travado, né, talvez pelo feriado, né, que teve lá na Ásia, né, hoje. E ainda assim, né, daria para aproveitar isso daqui, mas só que para você aproveitar, por exemplo, o dia de hoje, né, você tinha que identificar que era lateralidade a princípio. Você tinha que ter consciência que rompimentos em lateralidades eles tendem a falhar, tá, pessoal? Ó, aqui é uma mínima, certo? Quando ele vem tentar romper a mínima, acaba tendo realização de lucro e o preço volta para dentro do canal. Tá? Aqui tem o topo do canal, né? Topo do dia de hoje, né? Máxima. E aqui você tinha uma mínima, tá? E se você fosse pensar na metodologia do Walbrooks, né, você tem que pensar assim, ó, eu posso comprar, né, aqui no terço inferior, e posso vender, né, aqui no terço superior. Tá? Então eu poderia estar pensando em buscar sinais de venda por aqui, né, terço superior, e sinais de compra aqui no terço inferior, tá? Até que isso falhe.
Aí ele falha aqui, né? Quando ele finalmente falha, né? Aí você tem que pensar, é um bom rompimento? Eu vou entrar nesse rompimento, tá? Isso aqui, né, pessoal? Que é essa movimentação aqui, tá? Quando ele rompe, por exemplo, essa mínima aqui até então, né? Que até então era a mínima do dia, né? Você tinha isso aqui como mínima do dia. Aí ele vem e faz um rompimento com essa barra aqui. Aí você de novo dá uma olhada, né? Essa barra, o ideal dessa barra era que ela fechasse na mínima, tá? E fizesse um pullback, claro. Por que ela tinha que fazer um pullback? Porque ela se afastou bem das médias, tá? E normalmente o preço, para ele ganhar mais impulso, né, ele se ancora nas médias e acaba descendo mais, tá? Essa barra aqui até fez isso, tá? Essa barra aqui. Ela ancora na 9, volta e fecha negativa, né? E ele até deu uma boa movimentação para baixo, tá? Mas aí tinha uma wedge aqui. E se essa wedge aqui fosse rompida, isso daqui ia ter uma movimentação de baixa muito, muito forte. Rompimentos de canal, né, de linhas de tendência, quando são rompidos, eles levam a movimentos muito fortes. Tá? Então, dessa movimentação, como ele já tinha chegado aqui, o que eu esperava? Que ele fizesse um pullback, tá? E que ele viesse a descer, tá? Então, ele até desceu. Só que aí ele voltou, né? Quando ele volta, se você vendeu aqui, tá? Você sai da operação. Por quê? O que você esperava de imediato disso aqui? Essa barra tivesse continuidade, né? Essa barra aqui ela viesse, fechasse aqui próximo da sua mínima, tivesse um bom rompimento e isso daqui ia deslizar muito para baixo, tá? Isso seria uma possibilidade, né? Por quê? Porque você está pensando nesse rompimento aqui, tá? Que aconteceu com essa barra. Então ele volta, faz um pullback, volta, faz o pullback. Por quê? Porque está afastado das médias, né? Então bons rompimentos normalmente eles ocorrem, né, ancorados na média. Ele volta para ancorar na média, mas ele não tem continuidade aqui. Tá? Então aqui a gente aborta a missão. Né? Você pega essa venda. Tá? Aí ele vira para compra. E faz sentido essa compra, né? Porque você tem uma wedge. Tá? Aí você compra aqui, stop aqui, né? E você pega, né, mais que o dobro do teu stop. Tá? Aqui para cima. Em time frames menores você entraria mais ou menos aqui. Tá? Bem mais baixo com stop bem menor. Beleza? Dia bem lateral, né, pessoal? Dia bem chato, tá? De trabalhar. Dia que às vezes é melhor você evitar de operar, se você não está acostumado a operar em cenários bem chatos como esse aqui, né? Então você precisaria formar muito sentido, tá, nas operações. É como que eu cheguei, por exemplo, nessa linha aqui de cima. Quando eu tracei essa LTB aqui, a gente traça ela dessa mínima com essa mínima aqui, tá? Esse fundo com esse fundo mais baixo, tá? Aí o que a gente faz? A gente copia ela. Aí qual que é a máxima dessa movimentação aqui? A máxima dessa movimentação acaba sendo isso que andou aqui, tá? Então a gente vem e coloca essa linha de tendência aqui pensando na possibilidade de um canal, né? E magicamente o preço vem, né, até exatamente essa região, né, e acaba descendo, né? E o terceiro torre acaba magicamente sendo nesse fundo aqui, né? Depois trava de novo aqui nessa região, mas aqui também já tinha região de resistência por volume. A minha expectativa hoje, pessoal, era de compras, tá? Então eu acabava comprando mais nessa região aqui de baixo. Aqui a gente tinha, né, eu acho que eu acabei apagando a VWAP do dia anterior, mas eu vou colocá-la aqui. Vou trocar a cor, tá? Aqui é a região da VWAP do dia anterior, tá? Então ela muitas vezes, principalmente em dias laterais, né, ela acaba fazendo também, né, uma certa pressão contrária à direção que o movimento está vindo, né? Então essa barra aqui ela tenta romper a região da VWAP do dia anterior, tenta romper a MM50, então tem duas situações aqui para eu duvidar um pouco desse rompimento com continuidade, né? Então se eu só começar a duvidar já ajuda, né? Porque aí, pelo menos você não vai tentar vender aqui, né? Aí depois ele vem, tenta romper, acaba voltando para dentro dessa movimentação, né? Então, de certa forma, ela fez um pouco de função aqui hoje, né? Pelo menos aqui no começo da manhã, tá? E o dia de hoje, pessoal, fechou bem estreito. E hoje a gente aproveita, né, para falar de um ensinamento que eu aprendi com o Stormer, né?
é quando você tem, por exemplo, candles muito estreitos, como esse aqui, tá? Normalmente, o dia seguinte ele tende a andar. É um dia, por exemplo, de contração, e o dia seguinte acaba sendo um dia de expansão, ou seja, tem uma movimentação bem melhor que essa. A princípio, o que seria uma movimentação bem melhor do que essa? Já 2 vezes essa movimentação aqui, né? Tá? Seria a mesma coisa que você pegar aqui um retângulozinho, né? Tá? E projetar ele para um dos lados aqui, né? Por exemplo, tá? Para cima aqui, tá? Eu ainda estou com um pouco de expectativa de alta, né? Por conta da WED aqui, tá? Do diário. Eu já vinha falado para vocês, tá? Que é 1, 2, 3 toques, né? Então, WEDs geralmente acabam gerando um repiques meio fortes, né, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Então, pensando naquilo que eu aprendi, né? Com o Stormer, depois de dias assim, muitas vezes você vê dias com uma volatilidade melhor, tá? O preço pode vir mais para baixo? Pode. Ele ainda nem testou, na verdade, a região ali no Winfoot, tá? Ele testou só no índice corrente atual. Então ele ainda pode vir visitar mínimas aqui. Nos 60 minutos, pessoal, eu expliquei para vocês que eu tinha expectativa de alta, tá? Por conta, tá? Desse final dessa movimentação aqui, tá? Ele tinha dado o terceiro alvo, tá? Dessas movimentações aqui, né? Tá? Praticamente deu o terceiro alvo dessas movimentações aqui. Só que aqui, né, por hora, não é uma boa movimentação para a gente acreditar numa alta pela localização das médias. Tá? Então aqui fica uma região bem dura, né, bem difícil. Por que uma região bem difícil? Porque assim, pelas médias, tá, pela forma que as médias estão postas, isso daqui é uma movimentação para cair mais. Tá? Para provavelmente visitar aqui os 106, tá? 106 mil. Que aqui realmente seria o toque real da wedge, né, do Winfoot. Ainda assim tem essa mínima aqui, né, que pode fazer pressão ao preço. Mas por hora, né, ainda pensando em níveis de pullback, né, dentro de toda essa movimentação por hora o preço segurou, tá, nos 50% dessa movimentação. Ainda nem tocou o 61.8 aqui, tá, que é o último nível de correção. Tá? Então, por hora, né, a gente está numa situação de sinuca, né? O preço tem, pelas médias, boas chances de vir visitar as mínimas aqui. Pode até fazer um fundo duplo, né? Uma wedge com fundo duplo seria bem interessante também para começar a subir de vez, né? Um padrão que eu gosto muito. Mas pensando num pullback, por exemplo, dessa movimentaçãozinha de alta aqui, tá? Só pensando nessa movimentação aqui isolada, sem o contexto das médias, não está tão ruim, né? Porque veio até os 50% e acabou fechando acima do 38,2. Então, se você pensar em 50% dessa movimentação, ele está na parte superior. Então, pelo fato de ser parte superior, ele tem ainda uma expectativa de subir. Pensando nos 5 minutos, pessoal, o que seria interessante, né, para amanhã em termos de possibilidade, tá? Para pensar nisso aqui como andando, né, tendo um bom desenvolvimento, né, de alta, seria legal que o preço, né, rompesse esse canalzinho de baixa, né? Aí você pode voltar, né, para as aulas também. Luciano, que tipo de canal é esse aqui? Esse aqui é um canal amplo de correções complexas, tá? Não é simples. Por quê? Porque as correções são extremamente profundas, tá? As correções passam fácil os 50%, passam fácil a MM20, tá? Então isso aqui é um canal de correções complexas, né? As correções às vezes praticamente retoma quase a máxima, às vezes em alguns momentos, né? Acaba não dá até trabalho de você chamar isso daqui de correção, né? Porque ele vai de um lado ao outro, tá? Então para amanhã seria interessante, né? Pensando numa alta, tá? Que o preço, por exemplo, ou abrisse aqui e rompesse a VWAP do dia de hoje, tá? Essa região aqui de volume também é importante ela seja rompida, porque ela tem só esse teste aqui,
tá? Final de tarde. Então, se ele só chegar aqui ou se ele só abrir e voltar a cair, tem até contexto para venda, tá? Já você tem essa região de volume aqui. Mas se ele fecha acima, né, com uma boa pressão compradora, né, então você tem a chance sim de ter movimentações de alta, né? E essa movimentação de alta, né, ela tem já de certa forma espaço certo, né, para vir testar a princípio. E seria, né, essa movimentação ali dos 108, tá? Aqui, né, pessoal? Tá? Por quê? Porque isso daqui é a máxima do dia, não foi nem testada ainda, tá? E se quando chegou aqui entrou tanta pressão vendedora, pode de novo, quando o preço chegar aqui, entrar pressão vendedora de novo. Pode ser só um pullback, né, uns 50%, por exemplo, dessa perna toda, né? O preço sobe, né, volta, faz um pullback para voltar a subir, mas o primeiro toque aqui, né, é realização de lucro, né? A maior parte das pessoas vai estar pensando em realizar lucro nessa região, tá? Geralmente a gente não desafia essas regiões quando chega pela primeira vez, tá? Beleza? Então, para amanhã isso daqui, né, pensando numa alta, né, o preço ficaria até num FAB 4, porque 200 já está aqui. E pensando numa baixa, né, pessoal, uma movimentação de baixa, que também ficaria num FAB 4, né, isso que eu falei, hoje está um dia bem complicado, né, não é sempre que você consegue, né, não é sempre que a leitura, né, consegue, por exemplo, formular, né, uma premissa, né, para que você já pense no seu dia, né. Aqui já enfrentaria certa pressão, né, pessoal, fundo de linha de tendência, tá? Mas rompendo, né, caso venha a romper, tem essa outra regiãozinha de pressão aqui, tá? Depois dela, né, provavelmente viria sim testar ali os 106, né, na região ali da LTB do diário, tá? Beleza, pessoal? Então a gente tem que estar atento amanhã a esse canal, né, onde o preço abre e onde estão, né, nossas possíveis resistências iniciais, né? Depois disso daqui, outra resistência seria esse topo, né? Tá? Tem esse topo. Tem uma regiãozinha de briga de volume aqui, mas ela não é tão forte, né? Não é tão ampla quanto essa, tá? Essa daqui provavelmente também seria uma região que pode dar algum tipo de trabalho, né? Se o preço chegar aqui, tá? Ela se manteve por mais tempo, tá? Então os cálculos de volume são mais amplos, né? Assim como essa aqui. Por isso que eu falei que seria interessante o preço abrir e romper, né? Essa movimentação até de forma rápida. Depois tem essa outra aqui em cima, né? Que se manteve por bastante tempo. Então, nessas aqui eu costumo deixar um alarmezinho ligado, né? E depois eu acabo transferindo elas para a localização do corrente, né? Para quem não sabe, né? Todas as marcações que você faz aqui, se você clicar aqui e clicar em opções de estudo, né? E você abrir no índice corrente, né? Ele vem aqui, ó, copiado da série histórica, tá? Aí ele acaba trazendo, tá, os teus estudos para o índice corrente, aí você tem as mesmas localizações. É bem interessante fazer isso, principalmente próximo de dias de rolagem, né? Porque aí você perde todas as suas marcações, né? E dessa maneira você não perde elas, tá? Acabam ficando ali no teu gráfico para poder te ajudar. Beleza, pessoal? Então por hora, né, a gente tem aqui dessa subida, o preço veio, corrigiu até os 50%, tinha essa wedge, tá? E levou, né, até uma boa movimentação de alta, tá? Beleza? Mini índice isso aqui, né? E vamos dar uma olhada no mini dólar, né, pessoal? O mini dólar hoje deu uma desapontada também, né? Abriu em gap de baixa, né? Já abre com interesse vendedor, né? A gente pensa, quando o preço se desloca, pessoal, para cá, né? Você já tem que visualizar isso daqui, né? Como sendo, tá? Quando o preço se desloca para cá, né? Você já abre o dia, né? Com pensamento também, tá? O que eu tenho? Tem uma barra de baixa do fechamento do dia anterior para cá, né? É isso aqui que você já tem, já desde a abertura, né? Tá? Então você já tem uma barra de baixa aqui de 41 pontos, 40 pontos. Então você sabe que você já tem interesse vendedor.
ele abre, né, em cima da VWAP do dia anterior e ficou também, né, mastigando o preço, ó, não tem gap, tá, pessoal? Mesma situação do mini índice, né, boa parte da manhã, tá? Andando lateral, né? Isso aqui seria o arame farpado, como o Brooks fala, né? Isso aqui é, ele fala que é para você evitar porque você vai se machucar, tá? A única coisa que dizia que isso daqui tinha chance de descer mais seriam as médias, né? Porque nesse daqui a 20 pelo menos não ficou cortando os preços, né? A 9 até chegava a penetrar um pouco, né? Mas logo em seguida voltava. Então aqui ele até teve, né, uma movimentação bem lenta, mas, né, desceu até que bastante, né? 75 pontos, tá? 60 minutos, ó. Vou apagar esse aqui. Vou apagar essas outras linhas aqui. Aqui a gente concorda, né, que a gente tem uma boa perna de alta, tá? Aqui, de maneira linear, né? E aqui o preço está vindo testar o 61.8, tá? A 50 tá flat, tá? E as médias móveis estão acima das 50. Então isso aqui ainda não é o melhor cenário do mundo para descer também, tá? Para descer eu digo descer de uma vez, né? O ideal seria que a 9 e a 20 estivesse abaixo das 50 e a 50 acima delas, né? E o preço de um lado só, tá? O último nível de correção, pessoal, dessa movimentação toda, né? O último nível de pullback, né, saudável, a gente pensa nisso aqui como sendo uma barrona, né? Não uma barra vermelha, né? Vamos deixar uma barra branca. Então isso daqui é uma grande barra, tá? E essa grande barra ela pode ter um pullback até o 38.2, até o 50%, até o 61.8. São níveis de correção. Aqui sobe muito mais fácil, né? Muito mais fácil, muito mais rápido, né? Quando é um pullback tão raso assim. 50%? Bom ainda, né? 61.8 a subida já fica um pouco mais tortuosa, né? Tá. Por quê? Porque isso é pressão, né, pessoal? Se tem pouca pressão vendedora, os compradores ficam mais animados. 50%, meio a meio. 61.8 entrou muita pressão dos compradores, então, dos vendedores, né? Então os compradores já ficam um pouco mais pé atrás, né? Você sabe que essa tendência já não está mais tão forte quanto ela era ou quanto você achava que ela poderia ser, tá? Então ainda está ainda em níveis de correção, tá? Possibilidade de lateralidade, né? E aqui a gente vem dar uma olhada no diário, né, pessoal? O diário ele está fazendo novamente o pullback, né? A princípio ele ancorou na 9, saiu com uma boa barra de ignição, né? Foi um dia muito bom, muito direcional esse dia aqui, tá? E ele fecha, né, abaixo da mínima do candle anterior, né? Ainda assim, ainda não é pelas médias, né, aqui, um alinhamento, né, para que isso aqui caia, né, de vez, né, pessoal? Afinal de contas, você está vendo a 9 e a 20 ascendente, né? Mas, né, agora ele pode vir visitar a 20, né? Já que da outra vez ele não veio, né? Ainda assim, faltam uns 80 pontos ali para que ele venha visitar, por exemplo, amanhã a M20, né? Lógico, ele pode voltar de novo, né? Fazer como ele fez isso aqui, ancora na 9 e volta a subir, né? Se ele vem ancora na 20 e volta a subir, né? Depois a gente vai ter momentos mais altos, tá? Beleza, pessoal? Hoje é aqueles dias, né, que a gente não consegue, né, gerar uma... Nem sempre, né, a gente consegue formular, por exemplo, uma ideia tão boa, né? Esse dia aqui, né, que foi o mesmo dia, a mesma movimentação que o índice fez, né, foi um dia muito bom, né, porque aí você vê, é uma movimentação que a gente vê muito no diário, no intraday, né, para quem opera day trade faz muito tempo, o preço ancora na 9, né, volta, fecha positivo, normalmente a próxima barra dispara, né, e ele fez isso daqui, só que fez no diário. E no mesmo dia, né, o Infoot fez a mesma coisa. Tá, ele veio, ancorou na 9, voltou e fechou. A próxima barra pegou, disparou, 2.300 pontos de baixo. Tá? Até tentou subir um pouquinho, fez pullback, deixou inclusive gatilho de venda. Agora a gente está, né, entre a wedge, entre a 9,
com uma barra pequena, né? Que a gente vai ter que observar o lado que isso daqui vai romper, tá? Eu ainda tenho uma leve expectativa de que seja para cima, mas não é algo muito claro, né? Pelos 60 minutos ali, a gente não teve bons fechamentos, a gente não teve boas informações das barras nos dizendo que elas vão subir, né? O que a gente vê quando sobe? Pressão vendedora. O que a gente vê quando sobe? Pressão vendedora. O que a gente vê quando sobe? Pressão vendedora. Então, o preço ficou mastigando, né? Andando nessa movimentação, nesse range curto, né? O dia inteiro, tá? Beleza? E o dólar também, né? Não nos ajuda muito, né? Nessa localização que ele está. E se a gente olha os 60 minutos, né? A gente pensa que, né, pelo comportamento do preço, mesmo que ele vá cair mais, né? A MM50 está bem flat, as médias ainda estão acima, né? Então se ele descer, ele ainda acaba voltando para fazer um pullback, né? Para poder cair mais. Então acaba não parecendo que a gente vai ter ainda no dólar, né? Uma movimentação bem linear, tá? E como ele foi uma barra maior, né? Hoje no diário, né? Amanhã ele pode até ser mais travado do que foi hoje, tá? Beleza, pessoal? Valeu!